Bem-vindos a Vozes do Marketing, uma série de videocasts que integra o Encontros com o Futuro, iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Rafael Alves, CMO da Publicis Digital. Muito bem-vindo, viu, Rafael? Obrigado. Encontros com o Futuro conta com o apoio da Prime, o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do CRA, Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Rafael, conta pra gente o que é a Publicis Digital, por favor. Vamos lá. A Publicis Digital ela é uma agência que nasceu em 2014. Agência de publicidade. Agência de publicidade, isso mesmo. Que nasceu em 2014. Tínhamos o foco no início só de a gente trabalhar com digital. E aí foi crescendo a demanda, a gente foi entendendo o mercado. E na pandemia a gente deu um salto grande, porque muitas marcas vinham do físico para o digital. E depois, assim, da pós-pandemia, essas empresas continuavam com a gente. E aí a gente teve que aumentar o nosso escopo. E hoje nós somos uma agência de marketing full service, 360. Trabalhamos tanto com digital quanto com a mídia offline, mídia tradicional. Que interessante. Então a gente teve uma mudança de escopo pós-pandemia. Sei. A pandemia assustou a gente no início, mas Mas o trabalho foi melhor para a gente. Foi melhor para vocês. Há malas que vão para Belém, como se diz. Exatamente. Maravilha. O Rafael, o que você conta? Qual é o segredo do marketing digital? O marketing digital, assim, ele vem mudando assim, constantemente, né? Acho que do início que nós começamos em 2014, até agora com inteligência artificial, ele vai se aprimorando, vai aumentando escopo, ele vai trazendo dados para a gente. Então, assim, o digital hoje, ele consegue trazer dados para que a gente consiga trabalhar e melhorar a performance do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a mídia tradicional é um pouco diferente, a gente não tem tantos dados para trabalhar. Sim. E o digital, ele dá isso para a gente, né? E com a inteligência artificial, com as agentes que a gente vai trabalhando, isso daí vai conseguindo, a gente consegue fazer com que a gente dê mais resultados. Então, a gente consegue trabalhar hoje muito mais com dados do que a gente tinha quando nós começamos em 2014. Que tipo de dados são mais úteis para vocês? Por exemplo, a gente consegue identificar origem de conversão, qual é o canal que está trazendo mais resultado para as contas. A gente consegue entender diferentes cenários de setores para entender o que a gente consegue fazer melhor. Então, a gente vai deixando esses dados acumulados de acordo com o que a gente trabalha com os nossos clientes e a gente vai entendendo qual é o melhor caminho para seguir em cada setor. Então, a indústria ela nos dá um caminho, serviços nos dá outro caminho, o e-commerce ele dá um caminho totalmente diferente. O e-commerce, assim, a gente consegue entender que antigamente as pessoas compravam direto na loja e hoje as pessoas estão migrando para o WhatsApp. Tem um case bacana de um cliente nosso que ele falou para mim, assim, uns 2 anos atrás. Ele falou assim, Rafael, 30% das minhas vendas caíram. Eu falei assim, não, peraí, vamos analisar o cenário como um todo, né? E a gente começou a entender que, assim, os clientes que compravam antigamente direto na loja estavam migrando para atendimento via WhatsApp. Sim. Então, assim, só com essa conjuntura de dados a gente conseguiu entender que no final ele não teve uma queda de vendas, ele teve um aumento, porque ele juntou os dois canais e as pessoas que compravam antes direto aqui estão preferindo atendimento hoje. Sim. E acho que isso é uma tendência, inclusive, hoje, né? As pessoas estão querendo esse atendimento, buscando assim uma proximidade, mesmo que com e-commerce. Então, assim, os dados eles conseguem trazer assim diferentes ideias e cenários como a gente pode trabalhar. Qual é a vantagem de WhatsApp versus site normal, por exemplo? Por exemplo, o site normal ele te dá uma visão, falando de e-commerce, né? Ele te dá uma visão de catálogo. Então você vai entender tudo que eu tenho ali e às vezes o cliente às vezes ele quer uma proximidade para entender como que funciona, de repente quer ver uma tonalidade de cor, dependendo do produto que for. Sim. Então assim, o WhatsApp ele te dá aquela sensação de segurança. Sim. Porque, por exemplo, a loja, por mais que seja uma loja conhecida ou não ali, ela te dá uma segurança, mas só que você não sabe de quem você está comprando. No WhatsApp, você está falando com alguém, por mais que o meio seja o mesmo, a origem seja a mesma, você tem uma segurança maior que falou com alguém. Se der algum problema, você sabe com quem você vai falar. Sim. No período antes do WhatsApp, as pessoas tinham que mandar formulário de e-mail para saber como é que estava, mandar
mensagens, enfim. E hoje em dia, com o WhatsApp, a pessoa se sente um pouco mais segura. Sim, sim. Então, acho que esse é o ponto, assim, da diferença dos dois, né? O que uma pessoa precisa para fazer marketing de WhatsApp? Ele precisa ter gente para atender, então. E precisa ter gente para atender. Sim. Exatamente, porque se não adianta você ter uma campanha estruturada, uma campanha que vai trazer pessoas, se você não tem um atendimento. Sim. Porque se você não E tiver... o atendimento não é mecanizado. Grande parte, sim, você consegue mecanizar. Sim. Vamos supor, se você pegar uma grande corporação, ela vai ter lá 10, 12 setores. E quando a pessoa entra em contato, você consegue colocar uma inteligência para que, com 3, 4 perguntas, você coloque a pessoa para falar com a pessoa correta. Perfeito. Uhum. Então, você consegue misturar tanto a inteligência de IA, nem tanto IA, mas um chatbot, para você direcionar para a pessoa correta. Sim. Então, acho que isso também... Mas essa pessoa correta precisa ter ainda. Precisa ter. Com a IA hoje em dia, a IA ela está assim, substituindo grande parte desses atendimentos. Só que ele ainda não está... Eu acho que a gente não aprendeu ainda, fala a gente no geral, todo mundo, Tá. não consegue trabalhar num formato em que a IA consegue responder exatamente o que você quiser, que você quer saber, se você tiver uma pergunta muito específica. Uhum. Então, assim, ela consegue saber onde estão todas as coisas, só que você tem algumas coisas muito específicas que ela não consegue entender ainda. Uhum. Então, acho que, assim, essa mescla dos dois ainda é o que tem que ser feito hoje, é o que está hoje em dia sendo feito, sendo muito usado. Me conta por que vocês voltaram para formatos pré-digitais. Por que o 360, se você estava indo também no digital? Foi um aumento do tamanho da empresa. Porque, por exemplo, hoje em dia, quando a gente trabalha com indústria, por exemplo, tá. A indústria ela precisa muito da exposição da marca. Uhum. Então, por exemplo, você precisa se tornar conhecido, a pessoa precisa ver que você existe, para que quando o seu cliente ele chegue até você, precisa do seu produto, ele já chega até você porque ele já te viu em algum lugar. Sim. Então, essa mescla dos dois que faz o sucesso da campanha no geral. Então, assim, a gente saiu de só braço digital para fazer algo maior. Sim. Que você faz um trabalho de brand, um trabalho de construção assim, aumento de capilaridade, uma presença maior. Então, você agrega os dois escopos. Uhum. Eu acho assim, o digital ele não vai nunca substituir o offline. E os dois vão crescer cada vez mais. Sim. Então, assim, tinha muito isso antigamente. Quando eu comecei, que o digital vai substituir, não vai. Eles têm que trabalhar em conjunto. A TV não tem como você substituir a TV. O alcance da TV ainda é enorme, por mais que tenha muitos formatos digitais, como podcasts, programas de YouTube. Só que a TV ainda, ela é o maior, o maior canal para você aparecer. Sim, sim. E, o assim, velho e bom canhão que se diz. Exatamente. E para você ir para a TV, você tem que estar preparado no digital, aqui na sua estrutura, para poder atingir o que vai vir. Sim. Então, existem muitos programas com alcance muito alto que você vai ter aquele boom e você precisa estar preparado. Sim. Assim como o rádio. O rádio também tem muito alcance ainda, traz você muito trabalha resultado. com rádio? Trabalho com todas as mídias. Todas as mídias? Revista, rádio, outdoor, OH, todas as mídias que Quando você diz revista, você diz papel mesmo? Papel mesmo. Sim. Você, por exemplo, você tem um setor de serviços para condomínios, por exemplo. Uhum. Tem umas revistas assim do segmento que ainda é muito visto pelo síndico. Sim. Então, assim, você tem lá esse tipo de revista que elas são ainda efetivas. Sim. E elas, assim, elas têm o formato digital, o formato físico. Então, uma mescla dos dois sempre vai ter que existir. Sim. Então, por isso que a gente aumentou nosso escopo. Antigamente, a gente trabalhava com 2 agências. Entendi. Uhum. E aí, as ideias, assim, elas batiam em algum lugar ali que dava uma faísca. Sim. Então, a gente aumentou justamente para a gente ter a ideia principal do planejamento e conseguir implantar o que nós pensamos no início para cada conta. No digital, qual é o segredo do marketing digital? Depende muito, assim, do que você está fazendo, né? Por exemplo, você vai trabalhar no varejo. O varejo, ele tem uma ideia totalmente diferente do serviço e da indústria também. Porque, assim, o segredo, quando você está aqui com e-commerce, é você aparecer com a pessoa certa, com o produto certo e na hora certa. Então, por exemplo, eu já trabalhei com uma marca esportiva. Imagina que você é um corintiano... Eu sou.
Então, Não também. preciso imaginar. Então você é um corintiano que está recebendo um Fomos e-mail. lados ontem, né? Nossa, nem me fala, né? Pois é. Passei nervoso ontem. Você recebeu um e-mail do Palmeiras, assim, não tem nada. Então, assim, você consegue qualificar hoje em dia muito bem com as ações que você. Então, eu consigo entender o que você quer comprar, o que você quer consumir. Então, assim, você ter um sistema parrudo que você consiga agregar tudo que você quer comprar ali, que você precisa, é o grande segredo para quando a gente fala de varejo. E como é que se descobre isso? Por exemplo, assim, numa conversa que eu descobri que você é corintiano, mas com o seu. O que você consome, o que você vai fazer, eu posso captar isso de diversas maneiras. Então, por exemplo, uma vez que você entrou em contato com a gente, eu consigo fazer uma pré-qualificação sua ali. Sim. Então, assim, nessa pré-qualificação, eu já vou alimentando dado, e sei que você é corintiano, que você gosta de futebol. Que eu tenho 3 filhos. Exato. Assim, você vai chegando aos poucos. Então, assim, eu vou que no começo eu tenho poucas informações, e eu vou trabalhando com essas informações que você me passou no início. Sim. E eu consigo ir agregando aos poucos mais informações para que daqui a um ano eu tenha todas as informações possíveis sobre você e consiga te encaminhar o que você quer ver. Então, com ferramentas de hoje, com ferramentas de automação, que é um dos nossos principais canais, eu consigo, por exemplo, até na minha campanha, direcionar para você uma landing page específica dos seus produtos. Sim. Então, por exemplo, você já entrou no meu site e visitou 20 produtos diferentes. Eu consigo ir mandando para você essa comunicação aos poucos. Ou ela compilada no e-mail, ou ela compilada também numa mensagem de WhatsApp, só com o que você consome. Tá, então vamos supor que eu vendo tênis. Eu tinha uma loja de tênis e eu entrei no site procurando e comprei um tênis lá. Aí você já vai ter meus dados todos, porque eu fiz cadastro. Isso, no início a gente tem um cadastro rápido. Eu comprei um tênis corintiano. Exato, você comprou um tênis Nike para corrida. Então eu sei que você tem uma predisposição a correr. Sim. Então eu já vou começar. Eu sei que daqui. Não vai começar mandando chuteira. Exatamente. Talvez chegue mais tarde. Talvez você chegue até nesse nível, mas, por exemplo, aí eu consigo qualificar você, eu sei que você corre, e eu consigo entender que aquele tênis ele dura tanto tempo. Sim. Então eu consigo automatizar uma campanha que daqui a um tempo eu te mande mais opções. Sim. Então, por exemplo, você começou com o básico, aí você comprou um produto médio aqui, e aí eu vou te qualificando nesse nível. Sim. Então, assim, eu consigo entender assim, todo o seu comportamento. Aí numa dessa, você, deixa eu ver o que tem mais aqui. Sim. Aí você compra chuteira. Sim. Então eu consigo te mandar uma comunicação de corrida, uma comunicação de chuteira. De futebol, de futebol. Então, assim, eu vou agregando tudo que você vai comprando e vou relacionando o que você pode comprar também. O Rafael, muito interessante. Como é que você chegou nisso? Conta um pouco de você. Como você chegou do seu passado de faculdade, de treinamento. Conta a sua história para mim. A minha primeira formação foi economia. Sei. Em 2010. Então, foi minha primeira faculdade. Eu tinha uma admiração por um diretor de uma empresa que eu trabalhava. Eu falei, eu quero ser igual esse cara aí, que esse cara é bom. Sei. E fiz minha faculdade, fiz uma pós em Nova York lá. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, tipo, a área financeira é legal, a economia é bacana, só que não é o meu estilo. Eu quero sair, eu quero ver as coisas acontecendo e ali você fica muito numa análise, né? Sei. Eu voltei, fui trabalhar num grande varejista aqui do Brasil. E do nada, assim, eu comecei no administrativo, me deram finanças e marketing. Sim. E eu entendi que o marketing era meu caminho. Você gostou da brincadeira? Aí eu me graduei em marketing e naquela época eu falei... Você voltou para a faculdade? Sim. Sim. Então eu tenho 2 formações e uma pós. E ali eu entendi que era o caminho que eu tinha que seguir. Sim. Então, assim, nesse caminho que eu fui seguindo, eu já abri a minha empresa, porque, assim, eu já tinha um caminho para empreender, que eu já tinha empreendido antes, num segmento totalmente diferente. Uhum. Mas quando você empreende alguma coisa, você empreende tudo. Então, E aí eu fui entendendo. Então, assim, eu tenho uma sócia que é minha esposa também, que ela já era do ramo já de marketing, ela é designer. Então, a gente juntou tudo. E o grande diferencial para a gente foi que, por eu já ter tido uma experiência anterior no mundo corporativo, eu consegui agregar essa visão corporativa com a visão de marketing. Sim. Então, assim, eu consigo entender, da área financeira aqui, até onde eu posso chegar e o que eu preciso ter para que essa campanha compense. Então, a gente sempre teve essa visão
além do marketing. Sim, entendi. Pela minha experiência... Quanto eu posso cobrar, se eu der esse resultado, está valendo a pena para o cara. Exatamente. Sim. Então, assim, entender o momento da empresa, qual que é o tamanho dessa empresa, o que você faz, como que você tá, para eu saber qual o caminho correto para seguir com a empresa. Sim. Então, isso foi, assim, o grande diferencial. Tanto é que a gente tem, assim, clientes de 2014 até hoje com a gente. Então, tem clientes há 11 anos com a gente já. Porque a gente tem isso muito, muito, muito firme, né? E a gente também tem um ponto que a gente é muito pé no chão. Então, assim, trazer cliente, aumentar faturamento é legal, só que até que ponto? Porque o que eu faço para fidelizar cliente é resultado. Então, se eu tenho uma equipe, e se a equipe não der conta do que eu estou trazendo para trabalhar na agência, eu também não entrego o resultado e eu vou cair. Então, a gente sempre foi muito pé no chão, de crescer no momento certo, já estou entregando aqui, tá dando resultado, tá legal, eu consigo dar um passo maior. Aí a gente ia, e assim que a gente foi crescendo até hoje. Sim. Então, dessa visão que eu tenho de negócio, para implantar no meu negócio também, até o que nós chegamos hoje. E como está mudando o marketing hoje? O IA está mudando muito rapidamente essa área ou não? O IA está agregando muito para a gente, né? Porque o que acontece? Essa compilação de dados que você consegue fazer com agentes de IA, você consegue fazer isso aí em 5, 10 minutos. Sim. Você perdia um dia para fazer toda essa análise, essa compilação, sem entender. E aí a IA consegue, inclusive, te ajudar a não deixar passar nada. Então, assim, a gente tem a nossa... O que quer dizer não passar nada? Não passar nenhum dado, não passar nada que você precisa analisar. Por exemplo, você não percebeu que todo mundo era mulher que comprou. Exatamente. Grosseiramente falando isso. Então, assim, a IA, ela consegue te dar todos os dados exatos. E aí você consegue ter a estratégia exata que você precisa aplicar ali. Então, você esfria a sua cabeça ali para essa parte operacional, que você não precisa ter dentro da equipe, e a equipe consegue te ajudar a seguir pelo melhor caminho. Então, assim... Com os agentes de IA criados, você consegue falar assim, ó, esse agente ele vai fazer tal coisa. Então, aqui ele vai compilar, vai ver o que vendeu mais, o que não vendeu. Quando eu vou iniciar um cliente, ele consegue me trazer todos esses dados do cliente já, o que ele faz, público-alvo, ele consegue me trazer tudo já. Assim, só de eu colocar o nome, o site e o CNPJ. Então, assim, a gente direcionou para que ele crie isso. Então, assim, ele já me dá todo o mapa do cliente. Sim. Então, assim, já tenho um dado ali que eu consigo fazer. Aí a gente faz as partes de entrevistas com toda a parte do board do cliente para entender o que eles fazem, o que eles já fizeram, como é o processo operacional, como que eles trabalharam até aquele momento. E eu alimento... Quanto tempo leva isso para você entender? Para a gente entender, 20 dias a gente consegue entender e dar direcionar. Sim. Com tudo criado. Então, hoje um planejamento de marketing que a gente demorava 45 dias, a gente consegue fazer hoje em 20. Sim. Então, a gente ganhou bastante tempo nesse... Sim. Fora também o tempo de equipe, né? Então, assim, a gente ganhou aí 20 dias que a gente não precisou crescer a equipe e é onde que a gente consegue crescer mais hoje. Sim. Então, Então, assim, tudo que a gente precisa entregar para o cliente, a gente discute, mapeia, aí organiza pra gente, e aí a gente vai depois destrinchando para chegar a qual é o melhor caminho que a gente entende naquele momento. Uma curiosidade minha, quando você vê algum produto, por exemplo, que não vendeu, então você fez uma campanha e não vendeu e tal, quanto disso é marketing, como é que ou quanto é o produto que é ruim mesmo? Aí que assim, vai depender do produto, assim, a gente entender. Tem produtos que também não tem aceitação, mas também tem a forma com que ele é exposto. Então, por exemplo, a gente tentou uma estratégia que não deu certo. Vamos tentar uma outra estratégia. Vamos assim, esgotar de tentativas, não deu certo, aí você vai para o saldo. Sim. Aí no saldo sempre sai. Mas você precisa entender ali o produto e ver o mercado também, né? Às vezes, a gente trabalha num nicho também que é armarinho, são miudezas. O que é isso? Armarinho, lã, crochê, tudo para essas coisas. Lã, crochê para... Exatamente. Vem desde uma agulha a todo tipo de... Isso pela internet. E é bem interessante esse setor. Deve ser interessante. Tem uma loja na Morato Coelho em Pinheiros, que eu conheço. Exatamente. Aquela loja online. Aquela loja online, você trabalha com eles? Exatamente. A gente tem... O nosso maior segmento hoje é armarinho. A gente trabalha hoje com 7 clientes diferentes, né? Que interessante. Desse ramo. E assim, existe um fio X que não vende.
Só que a gente conseguiu entender que não vendeu em nenhuma das 7 lojas. Então a gente fala, esse aqui esse não vai. esse não vai. Não vai. E o fabricante já entende, ele já não faz mais, a próxima coleção ele não tem. Então, assim, a gente consegue entender porque todos os setores que a gente entende mais de um cliente. Então a gente vai entendendo o caminho. Então, Sim. a gente consegue entender com dado Sim. que a gente tem em geral. Que legal. Rafael, já para encerrando, me conta aí se você tivesse que dar uma dica para você mesmo, lá atrás, no começo da faculdade, o que você diria? Que você não sabia, não sabia na época. Eu, assim, pro Rafael de antes, eu falava para ele estudar um pouco mais, para ele ler, entender a teoria das coisas, como é que funcionam as coisas, o porquê de como a gente saiu da onde a gente estava para onde a gente estava no momento, que eu acho que a cultura, ela agrega muito para você conseguir fazer um bom trabalho em qualquer área. Sim. Então, eu acho que, assim, eu falaria isso para você, Rafael, ler mais, entender mais as coisas, para que você, no futuro, tenha uma bagagem para que você consiga entender o que você está fazendo e ver os exemplos passados para que você consiga seguir o melhor caminho. Então, acho que eu falaria isso. Muito legal, Rafael. Muito obrigado, viu? Obrigado. E até a próxima. Até.